Meus amigos, saudação de paz para todos. Quem tem o prazer de vos cumprimentar mais uma vez é o seu amigo, irmão em Cristo, pastor Dário Cunha, aqui da cidade de São João Batista do Glória, Minas Gerais. Temos a grata satisfação de poder tê-los aqui em nosso canal. Que Deus em Cristo vos abençoe. E nesta feita, para nós estarmos falando de mais um assunto de muita importância, que é a lição de número 12, Jesus, o homem perfeito. Lição bíblica da Escola Bíblica Dominical, que estamos estudando nesse trimestre, que trata do assunto queda, origem e redenção. Uma lição comentada pelo pastor Claudionor de Andrade, nosso consultor teológico da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E nós estamos aqui com esta bela lição falando sobre Jesus, o homem perfeito. Jesus, o homem perfeito. O texto áureo está baseado em Lucas capítulo 2, e o versículo 52 que diz: E crescia Jesus em sabedoria e estatura e em graça para com Deus e para com os homens. E nós temos aqui 3 pontos importantes: expor a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus e assinalar a perfeição de Jesus. Então nós temos aqui, no primeiro tópico, vai falar de Jesus, o verdadeiro Deus, aonde dentro da teologia nós chamamos de união hipostática, aonde nós vamos ver aí o verbo encarnado. Nós vamos ver que Jesus, ele sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus, porém ele se humanizou. E aqui na Terra, podemos dizer que ele viveu 100% como homem, não deixando de lado a sua natureza divina. Nós vamos ver aqui, que Jesus esteve presente na criação. Jesus esteve presente em todos os momentos da esfera da criação. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que o próprio evangelista João, ele disse na sua palavra que tudo foi feito por ele e nada sem ele teria sido feito. Então é importante nós entendermos isso aí. A Bíblia também vai mostrar que Jesus, ele tem os atributos incomunicáveis, que são onisciência, onipresença, onipotência e presciência. Todos esses atributos Jesus Cristo possui. Um dos detalhes importantes é que nós vamos ver aqui dentro deste primeiro tópico também a doutrina da kenosis. O que é a doutrina da kenosis? É o autoesvaziamento. Jesus se esvaziou-se da sua glória. E nós vamos observar que a palavra de Deus nos orienta e nos direciona que uma das coisas que Jesus reivindicou perante o Pai foi a sua glória. E ele vai dizer, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Jesus também disse em seus sermões: antes que Abraão existisse, eu sou. Uma das coisas que era a forma que Deus se comunicava com os seus. Então, nós vamos ver aqui que tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas distintas
e são autoexistentes. Jesus não foi criado, o Espírito Santo não foi criado, Deus não foi criado. Nós vamos observar que nós não podemos descartar as pessoas ou a personalidade de cada uma delas. Aí você pode dizer, pastor, mas não é um só Deus? Sim, um só Deus pelos atributos. Jesus possui onipotência, onipresença, onisciência e presciência. O Espírito Santo também. E o próprio Deus também. Então nós vamos encontrar aí 3 pessoas distintas. Precisamos entender esses fatores. E nós vamos falar também hoje sobre a tripessoalidade. É algo que nós não podemos, de maneira nenhuma, descartar. Jesus, amados irmãos, ele nasceu de Maria, né? Nós vamos ver aqui que ele nasceu, mas não era agora propício ao pecado. Por que que Jesus não era propício ao pecado? Porque ele nasceu sem pecado e não herdou o pecado original. Então Jesus não tinha uma natureza pecaminosa. Jesus, ele era filho de uma mulher, mas foi concebido pelo Espírito Santo. Então nós precisamos entender isso, né? O segundo tópico vai estar dizendo Jesus, o verdadeiro homem. Vai estar falando da humanidade de Jesus. Então nós vamos ver que a concepção e encarnação e o nascimento de Jesus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitar. Então, Israel rejeitou Jesus não porque eles não sabiam e nem compreenderam, mas foi por pura, digamos assim, falta de entendimento. Porque não adianta nós termos sabedoria se não tivermos o entendimento. E o que nós temos visto nesses últimos dias é muita falta de entendimento. Então nós não podemos de maneira nenhuma descartar o entendimento. E aí nós vamos ver aqui esta mensagem sobre a encarnação de Jesus. Jesus estava no seio do Pai. Antes da sua encarnação, Jesus achava-se no seio do Pai. João 1, a Bíblia vai dizer que ele estava com Deus. Ele era Deus e tudo foi feito por ele. Aí agora, amados irmãos, João 1,18, nós vamos ver que ele participou ativamente da criação do mundo. João 1,3, a Bíblia vai dizer que tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então é importante entendermos isso aqui. Jesus também foi profetizado no Antigo Testamento. A vinda de Jesus foi profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher, o sol da justiça. Entre ambos os livros, tanto Malaquias quanto Gênesis, os livros mostram as profecias carregadas de significado para Israel como para os gentios. Jesus é o tema importantíssimo da aliança e da história sagrada. Então nós temos aí este grande ensinamento. Nós vamos ver aqui, encarnado no Novo Testamento, o Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, era real. Embora
concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi natural quanto o nosso. Lucas capítulo 2, versículo 1 e 7. Aqui eu quero chamar a atenção por algumas interpretações errôneas que às vezes surgem, dizendo que por Maria ser virgem, ela não teria como dar à luz. Mas cientificamente falando, toda mulher, a partir do momento que ela começa o seu período de gestação, o corpo dela já prepara para dar à luz. O corpo, o organismo da mulher vai se preparando para dar à luz, independente se há uma remoção do ímen ou não. Até porque tem muita mulher que tem o ímen incomplacente, ou seja, difícil de se romper devido à localidade. Então, isto não quer dizer que Maria não teve um parto normal, como qualquer uma outra mulher. Então nós podemos observar aí que isso foge do que realmente é. E eu acho muito interessante aqui a colocação do pastor Claudionor de Andrade, e ele foi muito feliz nessa colocação, porque ele disse que o nascimento de Jesus foi real e tão natural como o nosso. Que Deus em Cristo vos abençoe aí, o nosso pastor Claudionor de Andrade. Então tem uma suposição, tem uns questionamentos aí que fala que o próprio Deus ajudou no parto. Então eu não vejo nenhuma prova bíblica para isso. Tendo em vista que Deus ajuda, Deus auxilia todos, né? Todos. Toda mulher é auxiliada por Deus no parto, porque é algo tão sublime, é algo tão especial que tem a participação de Deus em todos os partos. Mas na questão de Jesus, ele nasceu naturalmente como nós. Isso é muito importante. Outro detalhe importante também aqui, que foi bem classificado, que Jesus ele tinha corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Nós vamos ver que a alma, ela está relacionada com os nossos sentimentos. E Jesus mostrou o sentimento em todas as esferas que um ser humano pode sentir. Jesus sentiu tristeza, Jesus sentiu dor, Jesus sentiu cansaço, Jesus sentiu pena, compaixão, vamos assim dizer. A Bíblia diz que quando ele chegou em frente ao túmulo de Lázaro, Jesus chorou. Esse sentimento está relacionado à alma do ser humano. Então, ele estava no mundo, veio ao mundo naturalmente, porém não experimentou o pecado, não teve pecado, porque Jesus ele não herdou a natureza pecaminosa e também não fez parte do pecado experimental. Então isso é muito importante nós entendermos isso aí. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. O que é plenitude dos tempos? Jesus nasceu no tempo certo, na hora certa. E Deus havia preparado tudo. Tanto Israel, como a Grécia, como Roma, estava preparado já para receber aí o Messias e ser aí grandes instrumentos de Deus para a propagação do Evangelho. Então Jesus, ele nasceu num ambiente totalmente preparado por Deus. Por intermédio de Israel, Jesus foi apresentado ao mundo. Por intermédio de Israel, Jesus foi apresentado ao todo universo. Então, se nós temos conhecimento de Jesus hoje, foi por intermédio de Israel que Jesus foi apresentado ao mundo. E o terceiro tópico aqui, irmãos, vai falar de Jesus, o homem perfeito. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus não era aparente, era real quanto a nossa.
Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências. Por exemplo, quando ele teve fome, o próprio Satanás tentou fazer com que Jesus transformasse as pedras em pães. Porém, ele não usou. Ele permaneceu firme. Ele permaneceu firme no propósito. Ele permaneceu firme naquilo que ele havia sido designado para fazer. Todo milagre que Jesus realizou foi em favor dos que o procuravam e os necessitados, e aqueles que acreditavam no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus era um homem de dores, experimentado, sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Então Jesus, ele foi o homem perfeito. É interessante que quando nós vamos estudar a respeito do Cordeiro da Páscoa, ele ficava 4 dias preso para poder ser observado se não tinha mancha, se não tinha defeito, se tinha qualificação para poder ser sacrificado. Jesus também, ele passou pelo teste da qualificação. E o próprio Pilatos foi o que avaliou. E a Bíblia vai nos dizer que Pilatos chegou diante de todos. Se não me foge a memória, Mateus capítulo 19. E ele disse: não vejo nenhum pecado, não vejo nenhum mal neste homem. O que Pilatos estava dizendo para Israel, que entendia tanto a respeito do sacrifício do Cordeiro? Esse está pronto para ser sacrificado. Não vejo defeito nenhum neste homem. Então Jesus foi o homem perfeito, o Cordeiro perfeito. Outro detalhe importante que nós vemos aqui: Jesus foi o último Adão. O primeiro Adão fracassou no jardim. Jesus venceu no deserto, passou no teste do deserto. Ele venceu Satanás no deserto e cravou a sua vitória na cruz do Calvário. Muitas das vezes nós somos submetidos a teste no jardim e não passamos no teste. Jesus foi submetido ao teste no deserto e ele passou no teste, dando ali grandes instruções que nós também podemos vencer no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, a perfeição moral e espiritual. Então Jesus, ele tem moral para nos ensinar. Jesus, ele tem perfeição espiritual para nos mostrar. Ele é o exemplo que nós temos. Então, amados irmãos, é uma lição importantíssima, né? E para nós fecharmos aqui essa matéria, amados irmãos, para nós entendermos essa matéria que foi proposta nessa lição, precisamos entender um detalhe importante. Primeiro, a kenosis. Trata-se do esvaziamento por vontade própria, ou seja, o autoesvaziamento. Ninguém forçou Jesus, ninguém mandou Jesus. Ele exerceu a kenosis, ou seja, auto se esvaziou. Ele se prontificou, ele se preparou para poder vir a este mundo. Isto a kenose não é uma troca da divindade pela humanidade. Não, é sim um esvaziamento de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ou seja, Jesus se tornou como nós, para poder nos dar o direito de ter a salvação. Como parte da kenose, Jesus às vezes operou com limitações humanas, ou seja, João 4,6, a Bíblia vai dizer que ele teve fome. João 19,28, a Bíblia vai dizer que ele teve sede. E Filipenses capítulo 2, 7 e 8, vai dizer aí a respeito de, mesmo ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se aniquilou a si mesmo, tornando aí, tomando forma de servo e aniquilando a si mesmo e suportando a morte de cruz. Agora, um detalhe importante sobre o Jesus, o homem perfeito,
é a tripessoalidade da natureza divina. Ou seja, a tripessoalidade não é simplesmente, amados irmãos, econômica e temporal. Ela é imanente e eterna. Jesus é tão eterno quanto Deus. O Espírito Santo é tão eterno quanto Jesus e Deus. E Deus é tão eterno quanto Jesus e é o Espírito Santo. O que torna o único Deus são os atributos, que nós chamamos de atributos incomunicáveis, na quais são onipresença, onisciência, onipotência. Esses são os atributos que nós chamamos de atributos incomunicáveis. E também a presciência. Se não tomarmos cuidado, meus amados irmãos, nós vamos cair na armadilha do sabelismo ou do arianismo. O que é isso? Para Sabélio, que é um dos criadores do sabelismo, Jesus, o Espírito Santo, é uma teoria econômica, não imanente. Ou seja, Deus não é a causa de tudo, mas tudo é o que revela Deus. Então, quer dizer, na teoria do sabelismo, eles não acreditam na tripessoalidade. E se nós não tomarmos cuidado, nós começamos também a negar a tripessoalidade de Deus e também desqualificando a divindade dos mesmos. Então, quando nós observamos aí a tripessoalidade, nós entendemos que são três pessoas distintas, mas um único Deus. Três pessoas distintas que têm forma, que têm o seu corpo, sendo ele espiritual ou encarnado como Jesus, mas tem a sua forma. Então, a Bíblia deixa bem claro isso, que são pessoas que têm a sua tripessoalidade. Todos eles têm sentimentos, todos eles têm a onipresença, onipotência, a presciência e a onipresença. Então é importante. Para os arianos negam a divindade de Cristo, dizendo ele ser filho de Deus, mas não é Deus, e sim um ser superior aos homens. Então, nós temos que tomar cuidado para não cair aí nesta armadilha do sabelismo e do arianismo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Pastor Dário Cunha, aqui da cidade de São João Batista do Glória. Nós tivemos um problema aí concernente à postagem do vídeo que nós gravamos domingo, e nós estamos aqui fazendo um outro vídeo até um pouco mais corrido, um pouco mais acelerado, mas eu creio que vai ser de suma importância para os professores e todos aqueles que amam a Escola Bíblica Dominical. Um abraço, que Deus em Cristo vos abençoe. Nós servimos a Deus aqui na Assembleia de Deus, Ministério Assembleia de Deus Missão, Ministério de Passos, presidida pelo pastor Nivair Bispo da Cruz. A nossa igreja aqui em São João Batista do Glória é na rua Fortaleza, número 49. E você é convidado para estar aqui conosco. E você que chegou até aqui, não deixe de dar o teu like, se inscreva no canal e deixe aí um joinha, acione o sininho para você ser aí notificado pelas nossas colocações aqui no canal. Um abraço, que Deus em Cristo vos abençoe.